Gálatas 3:26 diz assim: Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim, sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de poder estar aprendendo da Tua palavra, Senhor. Abençoa o estudo de hoje, fala conosco, nos dá o discernimento, Pai. Fala, meu Pai, ao coração de cada um, para que juntos nós possamos aprender mais e mais de Ti. E que possamos aprender, meu Deus, da Tua palavra, com a direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. No capítulo 1 e 2 de Gálatas, nós vimos que o apóstolo Paulo ele faz uma defesa mais pessoal do seu apostolado, do evangelho de Cristo, né? Mas agora no capítulo 3 e no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai fazer uma base mais teológica do que ele está defendendo. Os irmãos se lembram bem, mas essa região da Galácia, um conjunto de igrejas, não apenas uma igreja, mas vários locais, várias cidades que ele percorreu, o que hoje nós conhecemos como o sul da Turquia. O apóstolo Paulo implantou igrejas naquele lugar, formou líderes. E ao retornar da viagem missionária, ele começou a receber relatos de que aqueles irmãos estavam sendo perturbados por judaizantes. Quem eram os judaizantes? Provavelmente novos convertidos que vinham de seitas judaicas, que ao se converterem ao cristianismo, eles não entenderam que a salvação se dava por obras, não por obras do homem, obras da lei, mas sim por fé, fé em Cristo. E eles tentavam aplicar àqueles irmãos uma fé formada pelas coisas que eles faziam. Então eles replicavam para os irmãos da Galácia dizendo, olha, vocês devem sim ter fé em Cristo, mas também devem aplicar as leis de Moisés, as cerimoniais, as leis religiosas, os costumes daquele tempo, se circuncidar, as festas, as ofertas, os sacrifícios. Porque uma vez que vocês fazem isso, assim vocês alcançarão o quê? A salvação. Então o apóstolo Paulo escreve, toda carta, epístola, ela tem esse direcionamento. Ensinar ao povo que está distante, né, para que eles entendam verdadeiramente esta doutrina, né, de salvação por graça, de justificação apenas pela fé. No capítulo 1 e 2 nós vimos isso, que o apóstolo Paulo ele ensinou aqueles irmãos, apelando a eles que eles era sim um apóstolo verdadeiro, uma vez que os judaizantes diziam que o apóstolo Paulo não era um dos 12 que tinham andado com Jesus, então ele não tinha o gabarito para ser apóstolo. O apóstolo Paulo apresenta a sua defesa para eles, dizendo, olha, o meu apostolado não vem de homem, mas sim do próprio Cristo. Vem do próprio Deus que me chamou. Também relata para os irmãos que ele fazendo a defesa da justificação, né, que nós vimos na semana passada, que a salvação não se dá pelas obras humanas, não é pela roupa, pelo cabelo, pela postura que você tem. Isto sim é muito bom, é uma santificação, mas se dá pela postura daquele irmão em ter fé em Cristo. Salvação se dá pela fé, graça em Jesus. Agora no capítulo 3, ele vai embasar teologicamente para esses irmãos o porquê do que ele está dizendo. E ele vai usar bastante aqui, hoje eu queria ver se a gente conseguia fazer todo um panorama desse capítulo 3, porque ele está todo ligado. Ele vai usar o Antigo Testamento para testificar o que ele está dizendo àqueles irmãos. Provar a ele que desde Abraão, desde o início dos tempos, nunca foi pela obra do homem, mas sim por fé. Que a justificação da fé que ele mostra àqueles irmãos e tem mostrado todo aquele tempo,
não se dar apenas porque não se deu porque Abraão fez isso ou Moisés fez aquilo, mas pela fé que eles tiveram, tá bom? Então aqui no versículo 1 ele vai usar de uma forma até ríspida ao falar com os irmãos, capítulo 3, versículo 1, quando ele vai dizer assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que, na verdade, foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então o apóstolo Paulo ele vai nesses primeiros versículos apelar pela experiência dos Gálatas, né? E ele usa aqui uma palavra forte, insensatos. Esta palavra vem de uma origem grega, anoetos, que significa alguém nércio, tolo, sem sabedoria. Uma vez que eles escutaram o evangelho verdadeiro e estão agora se desviando porque outras pessoas poluíram a mente dele, o apóstolo Paulo está olhando para ele e está dizendo: quão insensatos vocês são, quão tolos vocês são. Se nós aplicarmos isso para o dia de hoje, é aquele irmão que se converte ao cristianismo, que recebe uma doutrina verdadeira, mas que de tempos em tempos se afasta do Senhor pelos prazeres do mundo. O quão insensato, o quão nércio esse irmão é de se afastar da fé verdadeira pelos prazeres que o mundo pode oferecer. É o mesmo que Paulo está questionando aqui, dizendo para eles: olha, vocês têm se afastado disso em uma insensatez única. Porque será que a pregação do evangelho para vocês se deu pela obra da lei ou pela pregação da fé? Então, o resumo que o apóstolo Paulo fala para eles quando ele diz: olha, vocês receberam pelo Espírito da fé, não pela lei. Porque a lei ela exige obras humanas, mas já o evangelho não. Nós cremos que ela existe fé apenas na obra de Cristo e não na obra do homem. Eu gosto muito de pensar, irmãos, que como até nós vimos na última aula, essa doutrina de graça e lei, que as pessoas duvidam até hoje, principalmente em especial a doutrina da graça, pastor Alex, ela sempre foi muito repelida, né, em algumas igrejas e por muitos irmãos. Porque nós temos a tendência de achar que são os nossos feitos que abrem portas para as nossas vidas. Mas se nós pararmos para observar direito, a graça é muito mais difícil de viver do que a lei. Porque observe o seguinte: como era que antigamente as pessoas faziam uma coisa? Se alguém viesse e te agredisse, era olho por olho e dente por dente. Alguém vinha e não pagava uma conta para você, a pessoa era escravizada por aquilo. Se alguém viesse e te ofendesse, você ia até o último limite para receber. Esta é a lei. Mas e na graça? O que é que Jesus disse? Se o teu irmão te deve, perdoa ele. Se alguém te bater numa face, dê a outra face. Qual que é mais difícil de viver, irmãos? Pela lei, você está indo ali, vive, supostamente não deveria ser, porque esta não é a aplicação verdadeira da lei, mas era como viviam, vivia-se da forma que queria, e uma vez ou outra iam ali, sacrificava algo, e estava tudo correto. Na graça, é pela fé, irmãos. Nós nunca vimos mar sendo aberto. Quem de nós pode dizer que o maná caiu do céu e estamos pegando ele semanalmente aqui, diariamente para comer? Nós sabemos que o maná chega nas nossas vidas, mas pela fé. Então é muito mais difícil. É muito mais difícil viver nessa forma de graça abundante de Deus, de Cristo, do que quando nós olhamos e pensamos: pela obra das nossas obras nós somos salvos. Então, o apóstolo Paulo ele está olhando para esses irmãos, está dizendo: vocês são insensatos, vocês são nércios, vocês são tolos, uma vez que vocês permitem isso acontecer na vida de vocês, vocês se afastam dessa graça verdadeira,
Vocês não estão entendendo verdadeiramente isso. Porque o Espírito, irmãos, ele não nos é concedido como recompensa pelo mérito, mas sim como fruto da fé. O que nós temos hoje, as bênçãos que chegam nas nossas vidas, não são recompensa pelas coisas que nós fazemos, mas sim pela fé que nós temos, pela fé que nós exercemos. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês começaram bem, mas foram enfeitiçados, mas foram ludibriados, é este o nome? Eu estou correto? Foram enganados. Obrigado. Tem um comentário de Mateus Henry. Mateus Henry, ele tem uma Bíblia comentada muito boa e ele fala assim, olha, nada é mais irracional do que começar pela graça e procurar se aperfeiçoar pela lei. É um retrocesso espiritual. E é verdade, irmãos. Muitas pessoas começam bem, entendem bem e depois elas tentam se aperfeiçoar de algo pelas suas obras. Isso é um retrocesso. Um retrocesso. Amém? Paulo, aqui para concluir essa parte, ele vai fazer algumas perguntas a esses irmãos. O questionamento de Paulo é duro, duríssimo, eu reconheço aqui. Ele usa o termo de tolo, né, de insensato, como eu falei a vocês, e ele vai começar a questionar. Primeiro, quem fascinou vocês? Quem, em algumas versões, vai estar, quem enfeitiçou vocês? Na segunda questão, ele vai perguntar, como foi que vocês receberam, então, o Espírito? Se foi pela obra de vocês, não foi o Espírito que vocês receberam. No terceiro questionamento, ele vai fazer aqui, olha, então vocês estão aperfeiçoando a carne de vocês? Ora, uma vez que vocês fazem isso, Paulo faz mais uma pergunta para eles. Então é em vão o sofrimento. Se é pela carne de vocês, tudo isso é em vão. E por fim ele vai questionar, como Deus opera, então, dentro de vocês? Pela lei ou pela fé? Porque se vocês estão vivendo pela lei, então não é o mesmo Espírito que nós temos. Essas perguntas retóricas que Paulo faz, né, uma vez que ele não alcançou a resposta, ele visa confrontar os irmãos pela incoerência de que eles estavam vivendo, em abandonar a fé pela tentativa de justificação pela obra. É uma argumentação pastoral e teológica poderosa. Amém? Vamos lá para o versículo 6 em diante. Este é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído. Versículo 6. Paulo agora vai usar bases bíblicas, teológicas para ensinar aqueles irmãos. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Versículo 7. Saibam, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Paulo usa uma estratégia muito boa aqui, né? Uma vez que eles estão dizendo que são salvos pelas obras dele, que eles são filhos de Abraão, que são descendentes de Moisés, Paulo agora vai usar os exemplos da Bíblia, do Antigo Testamento, da lei, da Torá, para ensinar a eles que a salvação não se dá pelo que eles estão pensando, mas sim por Cristo.
ele começa a citar a partir de agora várias passagens provando isso, que essa salvação se dá não por essas obras, mas pela fé. Uma vez que Abraão não foi justificado pela fé, não foi justificado pelas obras antes da lei, mas sim pela fé. O próprio apóstolo Paulo, ele tem um bom texto que eu queria recomendar essa leitura a vocês, não agora, mas depois. Os irmãos se sentirem à vontade, anotem e leiam depois, onde ele faz uma defesa disso, lá em Romanos, no capítulo 4, onde ele vai explicar aos irmãos de Roma a questão de Abraão, de que ele é justificado pela fé. No tempo de Abraão não tinha lei, não se olhava para essas obras. Foi pela fé que ele recebeu a palavra e ele foi atrás da promessa dele. Uma vez que se Abraão, o pai da fé, foi justificado pela fé, quem dirá seus filhos? Como serão justificados? Pelas obras ou pela fé em Cristo? Então, o que Paulo está mostrando para esses irmãos, queridos, e vocês precisam entender bem isso, para saberem defender a fé de vocês, não com violência, não com debates inúteis, até porque a Bíblia não indica ninguém a fazer isso, mas no coração de vocês, uma fé justificada e verdadeira, que o Evangelho, irmãos, a forma que nós temos de salvação, isso não é novidade. Isso se deu desde o início dos tempos. Sempre foi pela fé. Nunca foi pelo que o homem pode oferecer, mas sim pelo que Deus pode oferecer para a gente. Então, ele está olhando para esses irmãos e está dizendo, olha, isso é tão antigo quanto Abraão. E mesmo nos tempos de Abraão, vocês ainda estão caindo nisso ainda hoje. Uma vez de que a promessa de Deus a ele é a raiz de todo o plano. Então, se tudo iniciou por uma promessa que Abraão teve e pela fé que ele teve naquela promessa, ora, porque agora com os Gálatas seriam diferentes? Não. Então, a nossa filiação espiritual, queridos, é medida pela fé que nós temos em Cristo e não por linhagens ou ritos religiosos. E talvez hoje isso seja um pouco difícil de compreender, porque o cristianismo moderno, especialmente aqui onde nós vivemos, nós não estamos acostumados a olhar para nós e qual é um exemplo, o brasileiro que conhece até a sua 8ª, 10ª geração. É quase ninguém. Você às vezes não sabe nem o nome da avó direito, bisavô então é um limite. Tataravô é para pouquíssimos, né? Raríssimo isso daí. Mas aqui eles aplicavam isso. Vejam as genealogias, a descendência, as tribos de onde eles vinham. Então, Paulo está justificando isso usando o exemplo de Abraão, dizendo, não é por isso aí, não é porque você é da tribo de Levi, de o que for, de israelita que você é salvo. É pela sua fé. Fé em Cristo. Amém? Agora, no versículo 10 em diante, ele vai falar a respeito da maldição da lei e a redenção em Cristo. E ele faz uma linha do tempo interessante aqui. Olha. Ele vai falar que houve a promessa em Abraão, houve a lei que veio para Moisés, e tudo isso foi cumprido em Cristo. Então, a promessa que Abraão recebeu se deu o quê? Mais de 2000 anos antes de Cristo. Moisés, 1400 anos antes de Cristo, recebe a lei. Mas Cristo aqui, no início do tempo moderno que nós temos no século I, ele faz esse cumprimento de tudo aquilo. Então, o que Paulo está usando aqui nessa questão de maldição, tudo que a gente vai entrar nisso agora, ele está olhando e está dizendo, olha, o argumento aqui é muito simples. Cristo é superior a esta promessa e essa lei, porque ele é o cumprimento. E é um fato, porque o próprio Cristo disse, eu não vim para desfazer nada, eu vim para cumprir. Então, não é que ele não quer aquilo, não justifica-se aquilo, mas foi cumprido nele, foi exercido nele. Então é em vão o sacrifício dele se nós já voltarmos para aquilo. Então, quando ele está olhando Paulo está olhando agora para esses irmãos, está dizendo, uma vez que vocês estão vivendo desta forma, vocês estão trazendo maldição para a vida de vocês. E o que é uma maldição se não uma carga? Se não algo que oprime? Algo que, queridos, façam um raciocínio comigo. O quão triste é alguém que não tem certeza da sua salvação? Vocês conseguem conceber isso? Alguém olhar assim e dizer, eu não sei se eu morrer agora eu sou salvo. Quantas vezes vocês já ouviram aquele, se Jesus voltar hoje eu estou perdido? Não tem certeza da salvação. Porque não entende a obra de Cristo. Porque a salvação não é uma gangorra.
Você não acorda de manhã salvo e de noite está perdido. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, uma vez que vocês fazem isso, vocês estão trazendo maldição, que é esse peso, é esse castigo na vida de vocês. Queridos, se verdadeiramente nós somos livres, nós somos salvos por Cristo. E ninguém vai poder nos oprimir com isso. O que os judaizantes estavam fazendo era oprimir aquele povo. Olhar para eles e dizer, que é isso? Vocês têm sim que se mutilar, vocês têm sim que fazer isso e aquilo. Não para agradar a Deus, mas para a salvação de vocês, trazendo maldição. Só que Cristo traz o quê? Redenção. Se o homem coloca peso, carga nas nossas vidas, Cristo é quem nos liberta de tudo isso. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Cristo pode fazer isso. Só o Evangelho tem capacidade de mudar a vida de uma pessoa. Eu, quando morava no Brasil, fui em presídios e vi a transformação de muitos. Pegue uma Constituição, pegue um livro de ciências, pegue um livro de história, pegue o livro do mundo mais vendido e jogue dentro de um presídio e volte daqui a um ano para você ver. Se aquele livro ainda estiver lá, vai ter dado algum conhecimento àquelas pessoas. Mais inteligente, como está dizendo o pastor Alex. Pegue uma Bíblia, coloque lá dentro e volte daqui a um ano. Tem culto, diácono, pastor e já teve batismo e salvação lá dentro. Porque isso se vem pelo quê? Pelo Evangelho. Quantas vezes a gente vê pessoas que a sociedade desenganou e o Evangelho foi lá e transformou ela. O cara era um serial killer, era um assassino, era mal mesmo, ruim. Aí um certo dia ele se converteu, convenceu. A maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Aí alguns sabidos da lei acham que deve se voltar para aquilo, estão desprezando a graça de Cristo. Porque essa lei, ela impõe, da forma que ela está sendo feita, irmãos, ela impõe maldição para essas pessoas. E Cristo nos resgatou. Quem lembra do texto de Isaías, capítulo 53, do versículo 4 em diante? Vamos lá, eu não ia ler, mas eu quero ler. É tão bonito que vai nos dar um entendimento melhor do que Cristo fez por nós. Isaías 53, versículo 4 em diante, diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado, a maldição de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou a esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele lhe der a sua alma como oferta do pecado. E verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade das suas mãos. Quando nós dizemos para Deus que a obra dele não é o suficiente, nós estamos dizendo que isso aqui não vale. Então, Cristo apenas não suportou as nossos pecados, a maldição, ele se fez por nós. Lembra da explicação que eu trouxe na última aula? É aquele julgamento. Você é o julgado. Mas quando Deus
está olhando para você, ele não está vendo este homem e esta mulher má. Ele não está vendo este pecador aqui. Ele está vendo Cristo. E aí, pela obra de Cristo, ele te dá a absolvição. Então, o voucher, lembra daquele ticket que você pega lá quando vai no avião? O teu voucher para o céu não chama Renier ou qualquer um aqui. Chama Jesus Cristo. Versículo 15 e diante, Paulo vai falar agora a respeito da superioridade da promessa da lei. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente não diz aos seus descendentes, como falamos de muitos, porém como falando de um só, ao seu descendente que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus. Não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou sobre todo o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Amém? O argumento que ele está usando aqui com os irmãos é, mais uma vez, que somos justificados diante de Deus e não pelas obras da lei, mas por essa promessa. Ele faz um ensino aqui para esses irmãos, dizendo o porquê que a lei foi entregue para estes irmãos. Que ela foi dada para revelar o pecado e nos conduzir a Cristo. A lei é como um espelho que mostra a sujeira do nosso corpo, mas não a remove. Isso é importante a gente entender isso. Por que é que nós estudamos? Se nós vivemos em um tempo de graça, no Novo Testamento, no cristianismo nós não temos leis, legalidades. Mas por que é que nós aprendemos o Antigo Testamento? Por que é que nós vemos como as coisas eram? Porque lá nós entendemos a vontade de Deus. Então tem coisas que estão colocadas lá que é verdade, não se aplica como obrigação para o cristianismo de hoje. Mas nós não fazemos, mesmo uma vez que não estamos mais sob esse jugo da lei, porque nós entendemos que aquilo não agrada a Deus. Então a lei tinha esse propósito, ela revelava o pecado do homem. Ela olhava, mas ela não limpava o pecado. Então, essa ideia de que nós antigamente teríamos que cumprir ao pé da letra as 613 leis de Moisés, impossível. Então, havia uma ideia, olha, ela está mostrando o seu pecado, mas ela não vai poder limpar esse pecado. Quem faz isso? Cristo, quando chegou. A lei cumpriu o seu trabalho, revelou a ele. E Jesus cumpriu a lei, coisa que o pecador nunca, o homem mais justo da terra, não iria conseguir cumprir tudo aquilo. Então, ele vai fazer pontos aqui, né, que ela foi adicionada, por causa das transgressões do homem. Ele vai dizer que ela tem uma função temporária, então, e é um fato. Por um tempo ela foi aplicada com um propósito, e ele vai agora dizer que aquilo tinha uma função pedagógica. Queridos, é o mesmo quando nós estamos educando os nossos filhos. Quem tem filhos mais velhos não aplicam a mesma forma de pedagogia de quando eles eram crianças. Você não vai fazer da mesma forma, porque não funciona mais. É aqui, o mesmo jeito. Houve uma ideia pedagógica para aquilo. Então a lei ela era esse espelho, mostrava as nossas manchas, mas era incapaz de remover elas. E ele nos envia Cristo para aí sim nós sermos limpos, lavados por ele. Sem a lei nós não entenderíamos a necessidade desesperadora da graça, como disse o Sproul. Ela é a sombra e Cristo é essa substância.
Sem ela, irmãos, nós nunca entenderíamos que estava errado. É um fato. Uma vez que ela não salva, mas ela tinha sim, e tem o caminho, prepara um caminho para que as pessoas entendam que realmente precisam de Cristo para essa salvação. E por fim, para concluir, ele vai falar da nossa filiação, que foi o texto que eu li no início, a partir do versículo 23 aqui, quando ele diz: olha, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois em todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Todos vocês. Mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque se no mundo de hoje ainda existe uma divisão social, imagina há mais de 2000 anos atrás. Em um mundo onde existiam escravos, onde a mulher não tinha vez nem voto, que muitas vezes era tratada com menos honra do que um animal que tinha-se no estábulo, se cuidava mais, às vezes, de animais, de cavalos, do que dos escravos, empregados, servos, dependendo da localidade, ou até mesmo da esposa, das filhas. Dava-se mais honra, muito mais honra elevada a um homem do que se dava a uma mulher, antigamente. Escravo, no contexto aqui, algumas vezes era um servo, mas outras vezes era sim um escravo. O Império Romano tinha escravos, né, permitia a escravidão. Então, quando Cristo veio, ele não fez disseção de classe social. Jesus deu um tratamento especial para todos. Ele era estrangeiro, tratamento especial. Porque esse povo era seleto, achava que era o único escolhido. Mas Jesus veio para todos. Ele via aquela mulher que estava perdida, que cometeu um ato, um pecado gravíssimo, a ponto de ser morta. Mas foi para ela também que ele veio. Ou aquele homem que não era parecido, porque olha como a sociedade gosta de excluir os que não são parecidos com ele. Vocês já perceberam isso? Ele não tem a mesma cor que a gente, exclui. Ele fala diferente da gente, exclui. Ele não anda como a gente, exclui. Mas Cristo veio para todos. Para o ladrão da cruz, para o membro do sinédrio. Para o senador romano, mas para aquela mulher, pega no pecado. Então, o que Paulo está olhando para eles e está dizendo, Cristo não veio apenas para judeu, mas veio para judeus e gregos. O judeu olhava para o grego, que era o gentil, como nós conhecemos, que era o que vivia fora daquele arraial deles lá, e via como um impuro, um imoral, alguém que não era digno de receber. Mas Cristo veio por ele. Ele olhava para um escravo e achava que era uma pessoa de classe menor. Muitos acham até hoje. Estão a classe menor. O mundo já quase se acaba por causa disso. Mas Cristo, não. Eu vim para todos eles. Nem homem, nem mulher. Aquele patriarcal, sabe? Aquele povo patriarcal ao extremo. Um machismo exorberado naquele meio. Cristo, vim para todos. E graça, olhe minha irmã, dê graças a Deus todos os dias por causa de Jesus Cristo, viu? Porque se você acha que a vida da irmã é difícil hoje, é porque a senhora não viu na época da lei. Diga amém. Aí ele está olhando assim e está dizendo, olha, assim sendo, não pode haver judeu, nem escravo, nem grego, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus.
e vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão, herdeiro segundo a sua promessa. Por Cristo, nós somos filhos, herdeiros, e podemos sim receber esta promessa, esta salvação. Seja livre, irmãos. A carta de Gálatas é uma carta de liberdade. Seja livre, salvo, abençoado. O Senhor quer sim santificação nas nossas vidas. O Senhor quer sim mudança, mas sempre por Cristo, para Cristo. Porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar em nome de Jesus? Que Deus abençoe você. Na próxima aula nós vamos continuar o capítulo 4. Deus te abençoe muito. Louve e exalta a Deus por sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero agradecer, Pai, por esta oportunidade de aprender a Tua palavra. Eu louvo e exalto o Teu nome, Deus, e te glorifico, Pai, por todas as obras que o Senhor fez nas nossas vidas e continua fazendo. Obrigado, Pai, porque não há mais essa separação. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos libertou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, Pai. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz, porque sobre si o Senhor lançou, Pai, as nossas enfermidades, as maldições, os pecados que nós cometemos. E pelo Senhor nós somos salvos, Deus. Muito obrigado. Coloque em nossos corações, Pai, esta fé verdadeira que nos faça entender, Pai, que é através da fé, do crescimento, que nós vamos aprender, Pai, mais e mais de Ti. Muito obrigado por tudo. Abençoe esse estudo. Abençoe a igreja, cada irmão, Pai, que tem comparecido. Que o Senhor traga mais pessoas para aprenderem de Ti, Deus. Abençoa também o culto que vai acontecer logo mais, Pai. Fala conosco. Traz a Tua presença para as nossas vidas, Deus. Nos aviva nessa igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.